Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal Fábio Libério, o canal que trata de política e de economia. E hoje nós iremos falar do coronavírus. Quais são as consequências econômicas para o nosso país? Essa epidemia que alastrou no mundo inteiro, na maioria dos países do mundo, chegou já o coronavírus, causando um grande impacto financeiro em todas as nações do mundo. Embora algumas nações ainda não chegou a essa epidemia, mas os impactos financeiros já chegaram de uma forma devastadora. Os especialistas afirmam que a economia mundial entrará em recessão. E a recessão não vai ser apenas aqui no Brasil. A recessão não vai ser apenas de governo que tomou medida tardia ou medidas de uma forma errônea. Vai abalar todo o país porque estão parando a economia dos países para conter a doença no mundo. Por quê? A Covid-19, como é chamado essa nova doença, esse vírus, coronavírus, ela não tem ainda uma vacina, não tem um remédio definido. No mundo inteiro, os especialistas médicos estão testando mais de 200 tipos de remédio, mas não encontrou um remédio que cura a coronavírus, que cura essa doença em qualquer lugar do mundo. Os americanos estão testando, os chineses testaram, os franceses estão testando e muitos outros países estão testando diversos medicamentos existentes e tem muitos especialistas tentando fazer uma vacina para aniquilar, acabar esse vírus que tanto mal está fazendo para a humanidade. Mas aqui no nosso país, o nosso governo, Jair Bolsonaro, ele tratou essa doença de uma forma errônea, quando o vírus tinha espalhado praticamente pelo mundo. Bolsonaro viajou para os Estados Unidos e disse que era apenas uma gripinha. Ele disse que isso não ia abalar a economia do nosso país. Ele afirmou que não tinha problema as pessoas continuar circulando, andar. Que isso era apenas um alarde da mídia impressa, ou seja, da grande mídia, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Ele afirmou que a Itália era como se fosse Copacabana. Tinha uns apartamentos com 1 ou 2 idosos. Se a doença chegasse, como os idosos são um pouco mais debilitados, ia morrer algumas pessoas de fato. E depois ele vai no programa do Ratinho, um homem que está perdendo a sua credibilidade por apoiar o governo, não importa o que ele faça, está perdendo os seus telespectadores, cada vez a sua audiência vem caindo de uma maneira significativa. Ele afirmou que, de fato, ia morrer algumas pessoas. Isso é assim mesmo, vai morrer mesmo. Bolsonaro afirmou isso de uma forma que a minha vida, a sua vida, a vida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, não tivesse importância alguma para ele. Que a vida dos brasileiros não significasse nada para ele. E ele vem dando demonstração disso. Ele colocou o ministro da Educação, que chamou os brasileiros de canibal. Depois ele trocou esse ministro, colocou outro, que é uma verdadeira bagunça. Um homem mal educado. Um homem que não trata ninguém com respeito. Quer ser respeitado, mas não se dá o respeito a ninguém. Ou seja, esse governo
ele está extremamente perdido, ele está sem chão, procurando um caminho, procurando o que fazer, como fazer. E ele acha que o maior das opções é não fazer nada, é deixar que a população venha a ser toda contaminada, ia morrer um pouco de gente, para ele era apenas um pouco, que segundo os especialistas em doença que estudou o coronavírus, se a doença contaminar a população brasileira, morre em torno de 7 até 12 ou 10 milhões de brasileiros. Por quê? Porque ela mata em torno de 3% das pessoas contaminadas. É apenas uma estatística, 3% é pouco, mas num número de 210 milhões de brasileiros, dá mais de 7 milhões. Nossos hospitais são extremamente precários, pode aumentar um pouco mais. Nós temos muitas favelas no Brasil e pessoas vivendo em palafina no Nordeste, morando em um cômodo de 4 por 4, que dá 12 metros quadrados, 5, 6, até 7 pessoas. Ou seja, isso é extremamente irresponsável. Isso é inadmissível. Todos nós brasileiros não podemos aceitar isso calado. Mas, nesse vídeo, eu quero fazer com grande tranquilidade, calmo. Não quero aqui me emocionar. Não quero elevar o tom contra o governo Bolsonaro. Porque estamos num momento extremamente crítico. Estamos num momento de uma grande pandemia que atingiu o mundo. E o governo está perdido. O governo não sabe o que fazer. Por quê? Numa crise econômica extremamente grave, nós brasileiros decidimos, com a nossa ampla maioria, eleger um presidente sem experiência na área econômica alguma, sem experiência de administrar nem uma bodega, nem um bar dos pequenos. Nunca administrou uma lojinha. Nunca vendeu nada para sobreviver. Nunca vendeu uma única bala no farol para pagar o seu salário, para pagar a sua comida. Sempre viveu às custas do governo. Antes como militar da ativa, e depois que ele praticamente foi expulso, depois de um acordo lá, ele saiu, recebia como militar da reserva, se tornou vereador do Rio de Janeiro, ficou por vereador por 2 anos, foi eleito a deputado federal e ficou por 28 anos como deputado federal. Nunca conseguiu liderar um grupo de deputados para aprovar um projeto. Nunca conseguiu assumir um cargo importante na Câmara, presidente de uma comissão, que todo mundo tem que participar de comissão e praticamente todos os deputados presidem uma comissão no decorrer de 4 anos, porque é 2 anos o mandato de presidente de comissão e praticamente de 513 deputados, uns 300 ou 200 e pouco preside comissão. E ele ficou lá 28 anos, nunca presidiu uma. Nunca foi secretário de uma única cidade. Nunca lidou com conflito direto. Não passou pela crise do chikungunya, da dengue, da febre amarela, da fome no Nordeste, que aconteceu na década de 80 e 90. E acabou depois do ano 2000, de 2004 a 2010, a fome praticamente acabou no Brasil. Ou seja, é um homem sem experiência. E nós brasileiros caímos na besteira de todos
a cidade do país, ou a maioria da cidade do país, fazer 5 dias de panelaço constante, dizendo fora Bolsonaro. Ele não. Nós estamos em um momento de deixar o governo governar, de deixar o Bolsonaro no governo. Ou ele tem que renunciar, pedir a renúncia dele. E ele, por ser um homem extremamente arrogante, egocêntrico, só pensa em si, nos seus filhos, dificilmente ele vai renunciar. O que nós, brasileiros, devemos fazer? Pressionar ele de uma forma mais calma. Pressionar ele nas redes sociais para que ele venha fazer o que é certo do nosso país. Venha fechar todas as fronteiras. Venha fechar principalmente a fronteira com os Estados Unidos, que lá em pandemia está lastrada pela população americana. Que ele venha de fato liderar os governadores e os prefeitos de capital e das cidades grandes do nosso país. Por quê? O vírus está espalhando no nosso país. E o presidente está quem? Arrumou briga com o governador de São Paulo, João Dória. Arrumou briga com o governador da Bahia. Arrumou briga com o governador do Rio de Janeiro. Ou seja, é um homem que governa no conflito. Ele gosta de arrumar confusão o tempo inteiro. A única coisa que ele gerou no nosso país foi confusão. Dividir a nossa população. Os brasileiros eram um dos povos mais unidos do mundo. O Bolsonaro, com sua eleição, ele conseguiu jogar os evangélicos contra os católicos, contra os macumbeiros, e fez uma briga, pegou a polícia, que era um grupo de excelência no nosso país. Tinha um ou outro excesso? Tem, sempre teve, não só aqui no Brasil, como praticamente no mundo inteiro, policiais cometem erro. E eu defendi que todo policial que comete um crime, ele é apenas um ladrão fardado. Ele tem que ser julgado, preso e condenado. Tem que ser julgado, condenado e preso e ser expulso da polícia para que isso não venha a se tornar comum na nossa sociedade. Para que nós venhamos se tornar uma sociedade um pouco mais justa, onde alguém que tem que fazer cumprir a lei, descumpre a lei, ele tem que ser julgado com um rigor maior. Ponto. E os que cometem crime, que não usa a farda, o distintivo, como policial militar, policial civil, ou que seja das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, ou do Judiciário, como juiz, promotores, tem que ser julgado, condenado e preso. E essas pessoas que eu citei anteriormente, por fazer parte, fazer com que as pessoas cumpram a lei, ou fazer com que a lei seja cumprida, como juízes e promotores, tem que ser julgado. Aqui no nosso país, o juiz tem direito auxílio moradia, tendo casa e trabalhando poucos metros da sua casa. Sai da sua casa, entra no tribunal, sai do tribunal, entra na sua casa, com direito a carro, com direito a diversas regalias. E se por acaso pegar um juiz roubando, a punição no Brasil é exemplar. Qual a punição desse cidadão? Qual a punição desse juiz ou desse promotor? Ele é aposentado compulsoriamente, com salário de um servidor da ativa. Ele vai ganhar o mesmo salário que ele ganhava, que ganha alguém que não roubou, alguém que trabalha, alguém que faz, que julga com justiça. Ou seja, nós temos grandes problemas sociais para resolver. E o governo não tomou uma única medida importante na economia do nosso país